Olá, eu sou Karina Zucolotto e depois de passar do furacão do recebimento da denúncia contra Jair Bolsonaro e outros 7 aliados, transformando todos eles em réus lá na Suprema Corte, vamos fazer uma análise voto a voto de cada um dos 5 ministros da primeira turma para o recebimento da denúncia do Procurador-Geral da República, que apontou contra todos esses investigados e agora acusados e réus no Supremo a prática de 5 crimes: golpe de Estado, formação de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, dano qualificado ao patrimônio e deterioração do patrimônio tombado. De acordo com a legislação, o Ministério Público, ao apresentar uma denúncia imputando crimes a determinadas pessoas, ele precisa demonstrar 2 requisitos: indícios de autoria, se aquelas pessoas que estão sendo acusadas, a princípio, pelos documentos trazidos com a denúncia, há indícios suficientes de que eles teriam praticado todos aqueles crimes, e a materialidade dos crimes, a ocorrência desses crimes. A defesa de todos esses acusados, agora réus, tentaram desqualificar a denúncia para dizer que ela era inepta, que ela não cumpria esses requisitos. Mas isso foi de uma forma, primeira, afastada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator deste caso, lá na primeira turma, por entender que a materialidade dos crimes está mais do que comprovada. Não há que se falar que não houve uma tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito, e nem que não houve golpe de Estado, e nem dano ao patrimônio, e nem deterioração do patrimônio tombado. Tudo isso aconteceu e já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de várias ações penais contra aquelas pessoas que participaram dos atos de 8 de janeiro de 2023. E que isso não se fala, não se cogita. Então, veja, já há um reconhecimento de que esses crimes aconteceram. Na ação penal agora, o que precisa ficar provado? Se aquelas pessoas acusadas têm conexão com a realização desses crimes. Muito bem, para o ministro Alexandre de Moraes, a tentativa violenta da abolição do Estado Democrático e da democracia brasileira aconteceu, e ele começa sua fala, dizendo, abre aspas, não foi um passeio no parque naquele domingo. Houve, sim, uma tentativa de golpe e que isso já vinha sendo articulado anteriormente. Para o ministro Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro era o líder da organização criminosa e que nessa liderança, nessa organização criminosa, havia na sua estrutura tarefas divididas, e que isso foi demonstrado pelo Procurador-Geral da República, e que havia, inclusive, hierarquia entre os integrantes dessa organização criminosa, para corroborar o argumento desse tipo de crime, organização criminosa. O ministro ainda disse que o Procurador-Geral da República trouxe provas robustas, como disse o ministro Flávio Dino, inclusive, de que Jair Bolsonaro tentava de toda forma desacreditar o sistema eleitoral brasileiro, promovendo fake news, notícias falsas, fraudulentas, para desacreditar as urnas e o sistema eleitoral, justamente para instigar a população a esse golpe. Havia, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, e que foi trazido pelo Procurador-Geral da República, uma minuta do decreto de golpe que vinha sendo manuseado por esses integrantes, e também que havia, de uma certa forma, a violência manifestada em todos os atos, tanto que o ministro passou durante a sessão, durante o seu voto, cenas de tudo que aconteceu naquele dia. Então não há que se falar que não houve violência, que não houve uma tentativa de golpe, e nem de abolição violenta ao Estado, e nem muito menos de dano qualificado e nem de deterioração. Ministro Flávio Dino e todos os outros ministros concordam com toda a fala do ministro Alexandre de Moraes, mas ministro Flávio Dino diz que o Procurador-Geral da República cumpriu seu mistério, trouxe provas robustas
sobre todos esses fatos e a ligação desses acusados com esses fatos que fazem com que a denúncia deva ser recebida para, ao longo da instrução, ser apurada efetivamente a culpabilidade de cada um desses acusados e agora réus no processo. E foi nesse sentido também que se manifestou o ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux, a princípio, entendia que o processo, essa ação penal, não deveria ser julgada pela primeira turma e que o julgamento deveria ser deslocado para o plenário, mas ele ficou vencido. Portanto, o julgamento acontece e segue na primeira turma com o julgamento perante 5 ministros do Supremo. E o ministro Luiz Fux disse que é possível ainda, mas isso vai ser aferido ao longo da ação penal, do julgamento da ação penal, e lá no final a decisão pode vir para que de todos esses crimes pode ser que haja a possibilidade de absorção de um crime pelo outro. O golpe de Estado, de repente, ele disse, poderia ser absorvido pela tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mas ele se reservou no direito de analisar isso com pormenores depois da instrução, do devido processo legal, do direito do contraditório, da ampla defesa dos acusados, para ao final fazer o seu juízo de culpabilidade. Ministra Carmen Lúcia, num voto emblemático e bastante contundente e rápido, acaba de toda forma dizendo: esse movimento ele não é consolidado em um dia, em um mês, em uma semana. Ele já vinha sendo preparado há algum tempo e que, diante dos resultados, havia um longo processo sendo articulado e que é justamente de 8 de janeiro de 2023 para trás que devem ser apurados esses fatos para se aferir a culpabilidade de todos esses 8 acusados. Ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma que conduz esse julgamento, ele disse que o Procurador-Geral da República trouxe provas consistentes na denúncia e que são essenciais para o recebimento da denúncia e que a denúncia não se baseou apenas na colaboração premiada feita por Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, e que com isso acabaria recebendo também a denúncia. Então, todos receberam a denúncia. Os 8 acusados agora passam a responder a esse processo penal, a essa ação penal no Supremo, que ao final deve ser aferida, como eu disse, a culpabilidade deles. Se eles devem ser condenados por esses 5 crimes ou condenados por alguns desses crimes, e não necessariamente todos, ou eles devem ser absolvidos. Mas isso é um assunto para a gente falar em um outro momento. Fique com a gente aqui no Agajur e acompanhe todas as notícias desse processo e de outros assuntos do Poder Judiciário aqui. A gente te espera.